Hello, my dear students! Olá, meus queridos alunos! Como é que vocês estão hoje? How are you today? Esta é a primeira aula de uma série de 4 aulas, 4 vídeos que eu vou gravar para te ensinar os 4 tempos simples da língua inglesa. Os 4 tempos simples são o presente simples, o passado simples, o futuro simples e o condicional simples, ou futuro condicional simples, ou simplesmente condicional simples. Olha só, vamos pegar um verbo qualquer, por exemplo, trabalhar. Presente, eu trabalho. Passado, eu trabalhei. Futuro simples, eu trabalharei. E o condicional simples, eu trabalharia. E outro conceito importante que eu quero apresentar para você é o das 4 modalidades que a gente pode trabalhar o verbo, que é a afirmativa positiva, afirmativa negativa, interrogativa positiva e interrogativa negativa. Só existem essas 4 modalidades de frases. A mais, a menos, e mais e menos. Ou seja, eu só posso afirmar positivando, afirmar negativamente, eu posso fazer uma pergunta positiva e eu posso fazer uma pergunta negativa. Vamos começar então nessa aula com o presente simples. Olha só que legal, a primeira frase de exemplo que nós vamos trabalhar é a frase, por exemplo, eu trabalho todo dia. I work every day. Eu trabalho é o presente do verbo trabalhar, porque to work é trabalhar, e é a afirmativa positiva. I work every day. Como é que eu falo na afirmativa negativa? Eu não trabalho todo dia. I don't work every day. No presente nós temos 2 auxiliares, o do e o does. Na verdade, o does nada mais é do que o do adicionado o S. Por que nós vamos usar o does? Eu vou te explicar agora mesmo. Vamos continuar na pergunta positiva. Eu trabalho todo dia? Aí eu coloco o auxiliar do antes do sujeito. Do I work every day? Eu trabalho todo dia? E na pergunta negativa, eu uso o not, eu grudo o not no do e fica don't I work every day? Eu não trabalho todo dia? Viu só que legal? Eu trabalho todo dia. Eu não trabalho todo dia. Eu trabalho todo dia. Eu não trabalho todo dia. Viu só que legal? As 4 modalidades, as 2 afirmativas e as 2 interrogativas. Vamos ver um outro verbo? Interessante, eu gostaria de trabalhar com você agora o próprio verbo fazer, para você ver que o verbo fazer é o to do e ele auxilia ele mesmo. Olha só que legal. Eu faço, I do. Eu não faço, I don't do. Você usa ele 2 vezes. Você usa o verbo don't, que é o auxiliar de todos os outros verbos, inclusive dele mesmo. Eu não faço, I don't do. Perguntando positivamente, eu faço, do I do? E perguntando negativamente, don't I do? Eu não faço? Olha que legal. Por que existe o does como auxiliar também, o segundo auxiliar do presente simples? É porque na terceira pessoa do singular, que são aqueles 3 pronomes, né? He, she ou it. He, ele, she, ela e it, ele ou ela para coisas de animais, eu uso does. Por quê? Porque todo verbo que você conjugar no presente, você tem que acrescentar um S no verbo quando o sujeito for he, she ou it. Esses 3 pronomezinhos da terceira pessoa do singular. É engraçado, né? Seria muito mais coerente se eu te falasse que você tem que colocar o S no verbo quando você vai conjugar o verbo no presente, por exemplo, quando o sujeito fosse algum dos pronomes no plural, por exemplo, nós, vós, ou eles, ou elas, não é verdade? Digamos que fosse assim, por exemplo, olha, para você conjugar, seria muito mais fácil a gente entender, mas infelizmente a gente não pode contar com essa lógica. Em português, a letra S, ela está sempre nos remetendo a plural, mas esse S do verbo não tem nada a ver com o plural. Imagina só se eu te falasse, gente, no presente você conjuga, por exemplo, eu trabalho, I work, you work, he work, she work, it work. Quer dizer, acabaram os pronomes no singular, né? Agora, do plural, por exemplo, nós trabalhamos, você põe o S. We works. Vocês trabalham? You works.
e eles ou elas trabalham, they works. Se não seria muito mais lógico a gente colocar o S no verbo nos pronomes do plural? Seria, mas não é isso. Esse S não é colocado no verbo nos pronomes quando nós estamos conjugando nos pronomes do plural. Ele é colocado no verbo quando eu vou conjugar no he, she ou it, que são os 3 pronomes da terceira pessoa do singular. Olha que louco! Não tem lógica, mas essa é a realidade da língua. A língua é estruturada dessa forma. Então, eu trabalho, I work. You work, você trabalha. Agora, ele trabalha, he works. Tem que ter o S, ok? She works, ela trabalha. It works, o relógio, né? It works very well. Ele trabalha muito bem, ele funciona muito bem. Agora, já nós trabalhamos, é we work, sem S, nós trabalhamos. Vocês trabalham, you work. E eles ou elas trabalham, they work. Olha que interessante. Então, vamos trabalhar agora com um verbo nas 4 modalidades, afirmativa positiva, afirmativa negativa, interrogativa positiva e interrogativa negativa, com o verbo, quando o sujeito está na terceira pessoa do singular. Vamos, por exemplo, falar, ela canta muito bem, né? She sings very well. She sings, tem que pôr o S no verbo to sing, ela canta. She sings very well. Agora, na afirmativa negativa, eu tenho que falar, ela não canta muito bem. She doesn't, não é she don't. É she doesn't sing. E aí o sing não tem o S mais, na verdade. Esse S saiu do sings, da afirmativa positiva, né? Saiu do sings e foi pro don't, transformando don't em doesn't. Por isso que na negativa eu uso doesn't, que é o does mais o not. Que na realidade o does nada mais é do que o do mais o S do verbo. Por isso que eu não posso ter o S no verbo de novo. Então ela não canta muito bem, she doesn't sing very well, sem S. She doesn't sing very well. Perguntando positivamente, ela canta muito bem? Does she sing very well? Perguntando negativamente, doesn't she sing very well? Ela não canta muito bem? Independentemente do jeito que a gente faz a pergunta, a resposta ou vai ser yes, she does, or no, she doesn't. Sim, ela canta, ou não, ela não canta. E aí o auxiliar sempre na resposta curta, na resposta objetiva, usando o auxiliar. Yes, she does, no, she doesn't. Outro exemplo, eles moram no Japão. Do they live in Japan? Ou don't they live in Japan? Eles não moram no Japão? Se eles moram, yes, they do. Se eles não moram, no, they don't. Ufa, que liçãozinha comprida, né? Mas espero que você tenha gostado e fique atento para a próxima aula, onde nós vamos trabalhar com essas modalidades no passado simples. Um grande abraço e até lá. Te vejo na próxima aula. See you next class. Eustáquio Pereira, Fluency Coach.